Olá, meninos! Professora Tina Brandão, mais uma vez com você, nas aulas de língua portuguesa. Alunos do 8º ano, do Ensino Fundamental 2. Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito. No vídeo passado, nós vimos o sujeito e o predicado. Conhecemos o sujeito e o predicado, separando os dois, conceituando os dois. E hoje nós vamos ver os tipos de sujeito. Aí eu tenho uma charge, fazendo uma brincadeira aí com o sujeito, e logo a sintaxe, tipos de sujeito. Então eu tenho aí os tipos de sujeito conforme a tabela, olhem só, tipos, regra e exemplo, certo? Primeiro é o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É quando eu tenho apenas uma palavra como sujeito, ou apenas um núcleo. Exemplo, a linda mulher chegou cedo. Quem é o sujeito dessa frase? A linda mulher. Sujeito composto, quando eu tenho duas palavras ou dois núcleos. O menino e a menina chegaram. Sujeito, o menino e a menina. Eu tenho dois núcleos. Então, eu tenho sujeito composto. Olha a diferença para o sujeito simples. No sujeito simples, eu tenho apenas um núcleo. No sujeito composto, eu tenho dois núcleos. No simples, eu tenho mulher. E no composto, eu tenho menina e menino. Sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo determinar. Ele está escondido no verbo. Chegaram cedo à festa. Onde está o sujeito? Chegaram cedo à festa. Eu não sei quem chegou cedo à festa. Então, ele está escondido no verbo. Então, ele é indeterminado. Sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico. Ele está escondido no verbo também, mas, diferente do indeterminado, o oculto, eu consigo saber sobre quem eu estou falando. Olha só, chegamos cedo à festa. Chegamos cedo à festa. Cheguei cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Cheguei cedo. Quem chegou? Eu. Chegamos cedo à festa. Quem chegou? Nós chegamos. Então, eu consigo saber quem foi. Já no indeterminado, não tem como. E o sujeito inexistente expressa fenômeno da natureza. Olha só, choveu muito ontem. Havia pessoas lá. Faz 2 anos. Não tem um sujeito. Ele não existe. Eu só tenho aí predicados. Vamos seguir com mais exemplos. Sujeito simples. Olha só, agora exemplificando mais para você compreender. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a sujeito do núcleo único, temos um sujeito simples, como eu falei para vocês. Olha só os exemplos. Paulo comprou uma bicicleta. Pergunto para o verbo, quem comprou a bicicleta? Resposta, Paulo. Apenas um núcleo. Sujeito simples. Os meninos estão brincando no quintal. Quem está brincando no quintal? Os meninos. Eu tenho aí um sujeito simples. Por mais que ele esteja no plural, ele vai ser um sujeito simples. Certo? Porque ele está representado apenas por uma palavra, estando ela no singular ou no plural. Sujeito composto. O oposto do sujeito simples. Quando eu tenho dois núcleos. Certo? Olha o exemplo. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fez os doces da festa? Camila e Lorena. Então, eu tenho um sujeito composto, eu tenho dois núcleos. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Pergunto para o verbo. Quem ensaiou para a festa da escola? Resposta, a professora e os alunos. Então eu tenho o quê? Dois núcleos. Logo, eu tenho um sujeito composto. Sujeito oculto ou sujeito desinencial. Também conhecido como sujeito elíptico. Ele fica subtendido. Ele fica escondido no verbo. Nós não conseguimos, de imediato, ver esse sujeito.
Mas, quando lemos com atenção o enunciado, nós conseguimos compreender e identificar esse sujeito, mesmo ele estando elíptico, mesmo ele estando escondido. Olha só, eu tenho as duas frases abaixo. Estamos muito orgulhosos de você. A desinência verbal, MOS, desinência de número pessoa, primeira pessoa do plural, ela me diz quem é o sujeito. Estamos. Quem está? Nós. Nós estamos. Deixei. Quem deixou? Eu deixei. Olha, estamos muito orgulhosos de você. O sujeito não está aparecendo, mas ele está escondido. E nós podemos percebê-lo através da desinência verbal. Desinência de número pessoa. Deixei. Quem deixou? Eu deixei. Então, através do verbo eu consigo identificar o sujeito. Esse é o sujeito oculto ou desinencial, também chamado de sujeito elíptico. Por que elíptico? Porque ele está implícito, ele está subtendido, ele está escondido, oculto. Certo? Sujeito indeterminado. Diferente do sujeito oculto, o sujeito indeterminado, ele não faz referência a alguém. Não conseguimos identificar o sujeito, nem pelo verbo. Esse tipo de sujeito, ele é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser. Aí nós temos aí exemplo de sujeito indeterminado. Esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu de trancar a porta? Eu posso colocar o nós? Nós esqueceram de trancar a porta? Não, né? Não posso fazer isso porque eu vou ter um erro de concordância. Então, esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu de trancar a porta? Não consigo identificar. Por isso eu tenho sujeito indeterminado, porque eu não consigo determinar. Precisa-se de vendedores. Olha só a partícula se. Quem precisa de vendedores? Não consigo identificar. Então, esse é o sujeito indeterminado. Sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito. Ocorre no que chamamos de oração sem sujeito, acompanhado por um verbo impessoal. Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos. Eles podem indicar fenômeno da natureza, eles podem o tempo discorrido, a existência ou acontecimento de algo. Exemplos. Nevou o dia todo. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para o verbo. Nevou o quê? Já está falando, nevou, neve. Então, nevou o dia todo. Eu não tenho sujeito. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Não há um sujeito que possa ser identificado. Há muita gente na praia. A mesma coisa. Eu não consigo identificar um sujeito. Eu não consigo fazer uma pergunta ao verbo. Certo?